Meus irmãos, é com muita alegria que nós damos as boas-vindas a todos quantos já estão presentes nesse santuário, aqueles que estão chegando. Eu quero saudar também aqueles que nos acompanham à distância, através do rádio ou através da internet, e de diferentes lugares dessa cidade, desse estado, desse país, de diferentes lugares do mundo, podem acompanhar este culto, juntar-se a nós para cultuarmos ao Senhor. Quero reiterar nossa saudação àqueles que vieram para o culto em inglês, que foi realizado a partir das 5 da tarde, e permaneceram para este culto. Foi muito bom contar com a sua participação no culto, e é muito bom tê-lo conosco neste momento de culto ao Senhor também. Queremos, mais uma vez, dizer da nossa alegria em recebê-los a todos nesse domingo, que tem sido para nós um domingo muito feliz. Estivemos reunidos pela manhã para cultuar ao Senhor, realizamos a Assembleia Ordinária da Igreja logo após o culto matinal, e agora estamos juntos mais uma vez. Quero lembrar algumas atividades da semana. Estamos ainda em ritmo de atividades ligadas, relacionadas à Copa do Mundo, e particularmente devemos orar pela Operação Transcopa, operação promovida pela Junta de Missões Nacionais da Convenção Batista Brasileira, voltada para a evangelização de brasileiros e de estrangeiros durante esse período da Copa do Mundo. Tem havido uma grande mobilização em todas as cidades sede de jogos da Copa do Mundo, e nós devemos orar por esse trabalho, para que o Senhor continue abençoando. Pelos frutos da Transcopa das Confederações, quando tivemos um número de voluntários muito menor do que temos hoje, nossa expectativa é que agora temos um alcance muito maior. Então oremos por esse trabalho, e se o irmão desejar também se envolver e participar, pode procurar o escritório da Junta de Missões Nacionais, aqui na área do Seminário do Norte, ou pode procurar o site missõesnacionais.org.br para maiores informações sobre de que maneira pode se envolver nesse lindo projeto de evangelização. Dentro das atividades com esse foco, nós começamos no domingo passado, hoje de maneira mais efetiva, nosso culto em inglês. O culto tem contado com a participação de muitos irmãos, particularmente um bom grupo de jovens da igreja. O coro jovem tem inclusive participado, também o grupo de louvor da Conexão Jovem. Tem sido muito bom cultuar ao Senhor numa outra língua, a oportunidade de transmitir também a palavra de Deus, a mensagem do Evangelho em língua inglesa, na expectativa de alcançar falantes da língua inglesa, nativos falantes da língua inglesa, também pessoas que aprenderam o inglês como segunda língua, mas que têm interesse também em participar deste culto. Nós dispomos, e vamos deixar à disposição dos irmãos, de panfletos divulgando essa programação, que acontecerá todos os domingos às 5 horas da tarde. Em princípio, durante o período da Copa do Mundo. Depois, terminado o período da Copa, vamos avaliar a viabilidade e a possibilidade de continuar. Mas, em princípio, durante todos esses domingos, até o 3º domingo de julho, nós teremos a realização desse culto todo em inglês, no horário das 5 horas da tarde, aqui em nosso santuário. Quero lembrar também o culto de oração na próxima quarta-feira à noite, às 7 horas da noite. É sempre bom ter a igreja reunida para orar e para adorar a Deus, também para estudar as Escrituras. Quero lembrar o programa logo de manhã, temos estudado o livro dos Salmos, e agora com um novo desafio, porque na verdade vimos estudando o livro dos Salmos. Chegamos ao Salmo 119, difícil vai ser sair dele, né? Então, prepare-se, porque as próximas semanas do programa logo de manhã versarão sobre o Salmo 119, esse salmo extraordinário, grande não apenas em sua extensão, mas sobretudo em seu conteúdo. E temos muito a aprender com esse salmo através do programa logo de manhã. Esperamos que os irmãos acompanhem o programa, divulguem, particularmente aqueles que estão nas redes sociais, compartilhem o programa. A cada dia que passa eu conheço mais pessoas que acompanham logo de manhã também através da internet. Então, aproveitem isso, compartilhem regularmente, a cada dia, o programa através das redes sociais, através da mídia, e o irmão estará também abençoando outras pessoas, ampliando o alcance do nosso programa.
Esperamos então que os irmãos estejam atentos às atividades da semana, do final de semana, os diversos grupos da igreja que têm seus encontros e suas reuniões, e também as atividades do próximo domingo. É nossa expectativa ter no próximo domingo, tanto pela manhã como à noite, a participação de um grupo de irmãos nossos vindos do Texas, e eles estarão conosco também por conta da Copa do Mundo, mas será uma participação especial nos cultos do próximo domingo, e mais uma razão para os irmãos estarem presentes e termos um dia muito especial no próximo domingo, que é o 4º domingo desse mês de junho. Eu gostaria agora de identificar as pessoas que nos visitam nesta noite. Eu tenho aqui os nomes de Nito e Viviane, eu queria que eles ficassem de pé, são amigos dos irmãos Edmilson e Luciana. Sejam bem-vindos, é uma alegria recebê-los neste culto, uma satisfação. Esperamos que seja para vocês também um momento agradável e enriquecedor para as suas vidas. Muito obrigado. Certamente há outras pessoas entre nós cujos nomes eu não tenho aqui, mas que nos visitam nesta ocasião. Eu lhes pediria, por gentileza, que se colocassem de pé, onde estiverem, todos aqueles que nos visitam. Temos várias pessoas presentes. Permaneçam de pé por alguns instantes. Você vai receber o cumprimento de alguém da igreja próximo a você aí. Vai receber também o cumprimento de um representante de nossa equipe de recepção. Receberá dessa pessoa também um cartão de boas-vindas. Esse cartão é uma expressão de nossa alegria em recebê-lo. Você vai, através desse cartão, conhecer um pouco mais da igreja e das atividades da igreja. E, se for possível, nós lhe pedimos que preencha essa parte destacável do cartão com seus dados pessoais, entregue aos pastores à saída do culto, e assim nós poderemos manter contato com vocês. Muito obrigado, podem se assentar, que Deus os abençoe a todos no decorrer deste culto, que Deus possa falar ao seu coração nesse momento de celebração. Nesse instante nós vamos orar ao Senhor em silêncio, ao som do prelúdio, enquanto nos preparamos para cultuar ao Senhor. De pé, faremos a leitura da Palavra de Deus no texto impresso em nosso programa, extraído do livro dos Salmos, no Salmo de número 138, em seu versículo 2. Leiamos juntos. Inclino-me para o teu santo templo e louvo o teu nome pela tua benignidade e pela tua fidelidade, pois engrandeceste acima de tudo o teu nome e a tua palavra. Amém. Deus está presente, é o hino que queremos cantar neste momento, 222 do Inário para o Culto Cristão. Oh
Oremos. Pai querido, sabemos da Tua presença entre nós, porque sabemos da Tua presença em nossas vidas. E agradecemos-te, Senhor, a revelação da Tua palavra, segundo a qual Tu és onipresente. Mas te louvamos, sobretudo, por Teu desejo de estar ao nosso lado, por Tua disposição para estar atento ao nosso clamor, às nossas orações e à nossa adoração. Por isso nós te suplicamos que Tu nos faças perceber e sentir a Tua presença, certos de que ouves a nossa voz. Recebe, pois, a nossa adoração. Fala aos nossos corações através da Tua palavra. É a oração que fazemos neste instante, no nome de Jesus. Amém. Este é o culto da Igreja Batista da Capunga. Ouviremos o coro Capunga entoando Deus é Amor. E na sequência teremos um momento de oração.
mês de junho, para os batistas, mês da educação cristã missionária. Devemos orar por duas instituições que formam missionárias no nosso país. É o CIEM, no Rio de Janeiro, e o SEC, aqui em Pernambuco. Devemos orar em relação a duas instituições dirigidas pela Sociedade Feminina Missionária, Batista Missionária. Devemos orar por essas instituições, por aquelas que estão sendo formadas por essas instituições. E além dessas duas instituições que devemos orar agora no mês de junho, temos alguns irmãos nossos que são carentes da ação de Deus em suas vidas. E nós, por reconhecermos o amor de Deus em nossas vidas, faz-nos orar por esses irmãos. É o pastor Luiz França, a irmã Cleonice Melo, o pastor Manfred Greller e a irmã Liane, pastor Guimarães, a irmã Débora, o irmão Jaziel Lima está se recuperando de cirurgia, o irmão Abimael Teixeira também está presente conosco, nos alegra, depois de uma cirurgia, o irmão Eli Dantas, Maria José dos Santos. Na terça-feira, a irmã Josenilda Japiá, ela sofreu uma queda e torceu o tornozelo. Aí pede que oremos também pela sua recuperação. Devemos orar pela irmã Ana Maria Marques. Ela estava no hospital e soubemos que ela foi transferida para a UTI. Devemos orar em favor dela, pela recuperação dela, para que o seu organismo reaja aos medicamentos, aos procedimentos que serão utilizados. Devemos continuar orando pelas irmãs Eliane e Edinha Melo, por Sheila Cavalcante, Carminha Albuquerque, Rafaela Maria, Deusdedite Moraes, e também pelo irmão Apolônio, a irmã Eliana Taide, pelo nosso pastor que terão alguns dias de férias. Eles já estão em férias. O pastor, a partir da quarta-feira, terá período de férias, de descanso. Devemos orar por eles também. Oremos. Senhor, nós nos colocamos diante de Ti, reconhecendo o Teu amor para conosco, e esse amor nos impele a interceder por nossos irmãos, a falar deste amor a outras pessoas. Nós te pedimos, Senhor, que Tu abençoe esse projeto que está acontecendo no Brasil, o Transcopa, que os frutos desse projeto sejam multiplicados no retorno dos torcedores aos seus países, que eles levem a Tua palavra e nos países de origem seja disseminados esta palavra. Nós colocamos, ó Pai, nas Tuas mãos as famílias que aqui foram lidas, seus nomes. São pessoas que estão padecendo de alguma enfermidade, de alguma carência que Tu podes resolver. Nós cremos no Teu poder e na Tua ação nas vidas, nas nossas vidas, em especial nessas vidas que foram citadas aqui, seus nomes. Que Tu estejas, ó Pai, confortando e dando-lhe a cada um desses, Senhor, a paz, a segurança que há em Ti, a tranquilidade. E Te pedimos, ó Pai, que os médicos que estão cuidando dessas pessoas sejam orientadas por Ti, que indiquem procedimentos e medicamentos corretos para a plena restauração de sua saúde. Nós pedimos pelo irmão Apolônio Ataíde, que está em gozo de férias, que ele descanse para poder retornar à Tua casa e prestar louvor, trabalhar, serviço Teu. Também te pedimos pelo nosso pastor Ney, que também terá um período de férias. Tu estejas acompanhando,
protegendo, dando-lhe o descanso necessário para o seu retorno à tua casa. E que cada um de nós, Senhor, estejamos prontos a testemunhar e a falar desse teu amor que é tão especial em nossas vidas, que outras pessoas sejam abençoadas através das nossas vidas e do nosso testemunho. Fala aos nossos corações no decorrer deste culto. Essa oração fazemos em nome de Jesus. Amém. Convido a igreja a louvarmos o nosso Pai Celestial, louvarmos e glorificarmos através dos nossos dízimos e ofertas. Gostaríamos de nos dirigir aos irmãos visitantes e amigos que não se sintam constrangidos com este momento de culto. Nós fazemos solenemente porque achamos de grande responsabilidade para a nossa igreja. E você pode se sentir muito à vontade, porque é de responsabilidade dos membros desta igreja. Mas se você sentir o desejo de contribuir, você pode fazê-lo nesse instante. Convidamos os irmãos diáconos para realizarmos esse trabalho. Em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7, diz o seguinte: cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza, nem por constrangimento, porque Deus ama ao que dá com alegria. O hino que iremos cantar agora é o 338 do Inário para o Culto Cristão. Nossa fé, Jesus contemplará. Deus
Em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 8, diz o seguinte: E Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda suficiência, abundeis em toda boa obra. Convidamos o irmão Diácono Lucas, bem-vindo, para nos levar a Deus em oração de consagração dos dízimos e ofertas. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos por este momento de comunhão, quando o teu povo, de forma espontânea, entrega os dízimos e as ofertas, para que o trabalho aqui neste local não venha a sofrer nenhuma solução de continuidade. Continua, Senhor, a nos abençoar, continua, Senhor, a nos mensurar de tal forma que sejamos sempre alvo das tuas bênçãos. Perdoa-nos, dirige-nos, orienta-nos e prepara-nos para melhor te servir. Tudo isso o fazemos, Senhor, com o pregador desta noite que tu escolheste, Senhor. Toma em tuas santas e dadivosas mãos, para que ele pregue sempre, iluminado pelo teu Santo Espírito, e receba a verdadeira inspiração. Perdoa-nos, dirige e orienta-nos. Tudo isso o fazemos em nome de Jesus Cristo, aquele que vive e que reina, hoje e para todos sempre. Amém. Amém. Teremos agora a participação do coro feminino da Capunga, entoando Nos Braços do Meu Mestre. Chegar ao céu, meu Deus.
leitura bíblica responsiva. Vamos fazer essa leitura em pé. Palavra de Deus em Salmo 119, versículos 7, 11, 171 e 172. Louvar-te-ei com retidão de coração, enquanto tiver aprendido as tuas retas ordenanças. Profiram louvor os meus lábios, pois me ensinas os teus estatutos. Celebre a minha língua a tua palavra, pois todos os teus mandamentos são justos. Podem se assentar. Cantaremos nesse momento a miscelânea de hinos 344 do Inário para o Culto Cristão e 406 do Cantor Cristão. Ouviremos agora o coro Capunga entoando "O Senhor se deleitará em ti", e na sequência a mensagem com o pastor Ronaldo Robson. Renovar-se-á no seu amor.
Nos alegramos com os irmãos, por mais que estamos aqui louvando e adorando o nome do Senhor. Queria convidar os amados a abrirem suas Bíblias para a carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 8, versos do 31 ao 37. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 8, versos 31 ao 37. Um texto bem conhecido da igreja e que estaremos refletindo nesta noite. Diz assim a palavra do nosso Deus: que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Que Deus aplique a sua palavra em nossos corações. Em Cristo, meus amados irmãos, somos mais que vencedores. Essa é a mensagem da palavra de Deus. Essa é a mensagem do texto em que o apóstolo Paulo escreve na carta aos Romanos. Uma mensagem de vitória, que somos mais que vencedores em Cristo Jesus, aquele que nos amou. Falar em vitória nesses dias em que estamos vivendo é um tema muito recorrente. Todos nós sabemos que estamos vivendo o período da Copa e que todos querem vencer, todos buscam a vitória. E toda a população brasileira, e não, por que não dizer população mundial, aqueles que gostam do futebol, aqueles que vivem da experiência do futebol, daqueles que esperam que suas seleções saiam vitoriosas, todos estão vivendo nessa expectativa, a expectativa da vitória nesses dias. Não somente os desportistas, mas também toda a sociedade, as igrejas. Aqui já foi colocado, e bem nós sabemos de que a nossa igreja, a nossa convenção está envolvida durante todo esse período, porque existe toda essa dinâmica que aponta para um objetivo maior, que é o objetivo da vitória. As 32 seleções que estão ali estão buscando essa vitória. E esse tema da vitória, ele está bem presente e é bem evidente na palavra de Deus. Quando nós olhamos para o texto sagrado, nós podemos perceber inicialmente que no Antigo Testamento o tema da vitória estava ligado às questões ligadas à guerra. Todas as vezes de que o povo de Israel ia à guerra, ia à peleja contra as nações inimigas, geralmente o escritor sagrado fazia questão de mencionar a importância da vitória e que essa vitória viria pelas mãos de Deus. No texto de 2 Samuel, no capítulo 8, verso 6, nós encontramos que Davi pôs guarnições na Síria de Damasco e os sírios ficaram por servos de Davi e lhe pagavam tributo. O Senhor dava vitórias a Davi por onde quer que ia. No Salmo 144 e 10 nos diz: é Ele que dá aos reis a vitória, quem livra da espada maligna a Davi, seu servo. A palavra vitória aparece no texto sagrado em 29 ocasiões, e na sua grande maioria ligada a questões, como falei, a guerra. Mas também ligados ou derivados da palavra vitória, temos outras palavras, como por exemplo a palavra vencedor. E aqui, somente no livro do Apocalipse, das 12 vezes que encontramos na Bíblia a palavra vencedor, 8 vezes estão escritas no livro do Apocalipse.
Apocalipse capítulo 3, verso 21 nos diz: ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com o meu Pai no seu trono. Vitória, vencedor, vencer. A palavra vencer aparece 30 vezes no texto sagrado. Dentre elas, 15 vezes é mencionada pelo apóstolo João. 8 vezes no livro do Apocalipse, 6 vezes nas suas cartas e 1 vez no seu evangelho. O evangelho de João, no capítulo 16, verso 33, nos diz: estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passeis por aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. O apóstolo Paulo, aqui, no texto que lemos, nos diz: porque em todas estas coisas nós somos mais do que vencedores. O propósito de Deus na vida de cada um de nós é que possamos ser vitoriosos, de que possamos ter uma vida de vitória. Você talvez possa estar se perguntando: realmente, pastor, eu escuto essa mensagem praticamente o dia todo ou toda semana nos programas de rádio, de televisão, nas mídias, em que encontramos pastores ali pregando, falando sobre a temática da vitória. É bem verdade, meus amados irmãos, de que a vitória, ela é compreendida muitas vezes de forma distorcida na mensagem evangélica, muitas vezes que escutamos hoje. Essa mensagem que prega muitas vezes um triunfalismo cristão, de que a vitória do crente, ela passa por uma circunstância de inexistência de dificuldades, de lutas, de barreiras, de problemas. Não é essa a mensagem de vitória que o apóstolo Paulo aqui fala aos romanos, não é essa a mensagem de vitória que a Bíblia Sagrada ela nos ensina. Mas sim, uma vitória que nós temos através do sacrifício de Cristo. Sacrifício esse que custou a sua própria vida. Sacrifício esse que nos trouxe a dimensão de que para vencermos na vida, precisamos estar ali semelhantes a Cristo, padecendo com Ele na cruz, sofrendo com Ele durante toda a sua experiência de vida, para que de forma semelhante também possamos ser glorificados com Ele. O apóstolo Paulo, que tanto nos ensina nas suas cartas, mas sobretudo com a sua vida, ele é o exemplo maior de que uma vida vitoriosa em Cristo Jesus não é necessariamente uma vida sem dificuldades, mas uma vida em que tenha convicção de que por mais difíceis que sejam as circunstâncias, nós temos a vitória, porque Cristo assim nos garantiu quando morreu na cruz do Calvário, pagando o preço pelos nossos pecados. Diante dessas questões, meus amados, nós queremos trazer para a nossa reflexão nesta noite, pelo menos 3 dimensões da vitória de Cristo em nossas vidas. E a primeira delas é a dimensão da experiência de vida. O apóstolo Paulo, escrevendo a sua carta aos Filipenses, no capítulo 4, verso 11, ele nos diz o seguinte: porque aprendi a viver contente em toda e em qualquer situação, em toda e em qualquer circunstância. E essa convicção, meus amados, estava ali no coração dele, porque ele tinha a certeza de que por mais difíceis que fosse a situação, os problemas que ele teria de enfrentar, Deus estava com ele em todos os momentos. Deus estava com ele em todas as circunstâncias, fazendo com que ele tivesse a convicção de que ele nunca estaria só, porque Cristo estaria com ele em todos os momentos. Muitas vezes passamos por circunstâncias na vida de que temos a tendência de pensar de que estamos sozinhos. Muitas vezes olhamos ao nosso redor e não encontramos ninguém. Temos a tendência de pensar: estou só. Mas Deus, Ele nunca nos deixa só. Ele está sempre conosco em todos os momentos que passamos. Parece um lugar comum, mas é importante que se diga, meus amados, que não há vitória
sem lutas. Para que possamos vencer na vida, para que possamos ter sucesso em nossos objetivos, precisamos lutar por eles. Precisamos nos esmerar naquilo que fazemos para que alcancemos a vitória. Essa é a dimensão da vitória que Cristo nos dá na experiência da nossa vida. No mesmo livro de Romanos, o apóstolo Paulo, no capítulo 5, verso 3 e 4, nos diz: e não somente isso, mas também nos gloriamos nas suas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Talvez a tribulação, as dificuldades estejam no seu dia a dia, no nosso dia a dia. Mas temos que ter a convicção de que todas essas situações são colocadas diante de nós para que possamos crescer, para que possamos desenvolver cada vez mais a confiança, a convicção e a fé de que Cristo está conosco em todos os momentos para nos dar a vitória, porque somente Ele pode assim fazer. Não existe, meus amados irmãos, luta tão grande de que nós não possamos sair vitoriosos, porque Cristo nos garante a vitória, porque em Cristo somos mais do que vencedores, porque Ele nos amou, como o texto que lemos. Na experiência da vida é que nós podemos ter a convicção da vitória de Cristo. É no dia a dia, é nas lutas, nas dificuldades, que podemos compreender que Cristo está conosco em todos os momentos e que podemos compreender a dimensão da sua vitória na nossa vida. Ele nunca nos prometeu, meus amados irmãos, assim como muitas vezes escutamos em nossos dias, uma vida de facilidades. Não. A sua própria experiência de vida foi marcada por muitas lutas. Todos os seus seguidores, a primeira igreja, a igreja do século primitivo, os primeiros apóstolos, os primeiros líderes das igrejas, todos eles passaram por grandes dificuldades, por grandes lutas, mas todos eles saíram vitoriosos, porque Cristo estava com eles em todos os momentos. Diante disto, só nos resta termos uma convicção. Assim como foi com os grandes homens e mulheres de Deus do passado, assim também é conosco hoje. Porque Deus é o mesmo, Ele não muda. Ele está pronto para nos dar essa vitória. Mas uma segunda dimensão da vitória de Cristo em nossas vidas é a dimensão soteriológica, ou seja, a dimensão da salvação. E aí nos entra a reflexão de uma questão paradoxal. Cristo, para vencer, Ele teve que morrer. O símbolo da vitória de Cristo era o símbolo daqueles dias da vergonha, da morte, a cruz. E muitas vezes, meus amados irmãos, para vencermos na vida, para termos uma vida vitoriosa em Cristo Jesus, precisamos abrir mão de algumas coisas. Precisamos, num primeiro olhar, superar uma expectativa primeira de que estamos perdendo algo, mas com a convicção de que esse algo que perdemos momentaneamente, ele nos remete a algo que é eterno, a dimensão da vida eterna. Quando tive o meu primeiro contato com a palavra de Deus, aos meus 15 anos, com uma Bíblia que o meu pai recebeu de presente de um colega de trabalho, e aí meu pai colocou lá, num lugar bem inusitado, numa caixa de ferramentas, né? Ele tinha uma caixa de ferramentas, colocou a Bíblia lá, junto com os martelos, alicates, enfim. E um certo dia, não me lembro por que motivo, estava lá naquela caixa de ferramentas e encontrei aquela Bíblia. Tinha 15 anos de idade. E alguns amigos meus, que na época já eram evangélicos, me disseram, olha, quando você for ler a Bíblia um dia, comece pelo Novo Testamento, porque você vai compreender melhor.
E era o meu primeiro contato ali com o texto sagrado, aos 15 anos. Eu peguei aquela Bíblia e comecei a ler, segui o conselho do meu amigo, comecei a ler pelo livro de Mateus. E na medida que eu fui lendo, aquele texto foi mexendo com o meu coração, com a minha alma, ao ponto de eu não conseguir mais ficar tranquilo, porque aquele texto me incomodava bastante. Aquelas palavras estavam falando ao meu coração, e eu me lembro como se fosse hoje, no dia de segunda-feira. Isso começou a passar a semana, e na terça, e na quarta, e quando chegou na sexta-feira, meus amados irmãos, eu cheguei no texto de Mateus, capítulo 10, verso 39. E aquele texto mexeu muito comigo, e dizia assim: quem acha a sua vida, perdê-la-á. Quem todavia perde a vida por minha causa, achá-la-á. E naquele mesmo dia, fui ali à noite para o quintal da casa, me ajoelhei e entreguei minha vida a Jesus. Porque naquele dia eu tive a convicção de que Cristo queria me dar a vitória, de que a vitória só se fazia presente na minha vida quando eu ali abrisse mão daquilo que eu achava mais importante, que era desfrutar daquilo que o mundo poderia me oferecer, mas naquele momento ali eu tive a convicção de que para ser vitorioso em Cristo Jesus, eu tinha que experimentar da dimensão da salvação na minha vida. Eu precisava entregar a minha vida a Jesus para ser um vitorioso pleno, no sentido pleno da palavra. Não necessariamente no sentido da vitória do esporte, na vitória profissional, na vitória nos vários âmbitos da vida, mas de uma forma especial na vitória no que diz respeito à salvação da minha alma. Eu precisava ali entregar, como fiz, a minha vida a Jesus. E a vitória de Cristo na nossa vida, ela só se dá de forma plena, quando nós dizemos: Senhor, toma a minha vida. Senhor, eu lhe entrego a minha vida para que a partir de hoje tu possas me direcionar, me dirigir em todas as coisas que eu venha a fazer. Toma conta da minha existência. Assim também aconteceu com o apóstolo Paulo. Como todos nós sabemos, um grande perseguidor da igreja, consentiu ali na morte de Estevão, quando foi apedrejado, buscava ali autorização dos governantes da época para prender, açoitar e matar os cristãos, até que um dia ele teve um encontro pessoal com Jesus Cristo, e aquele encontro pessoal mudou de forma radical. E a partir daquele momento ele pôde dizer: em Cristo eu sou mais do que um vencedor, porque Ele me amou primeiro. É necessário, meus amados irmãos, termos essa compreensão de que a vitória de Cristo ela só se dá de forma plena na nossa vida quando nós entregamos a nossa vida, a nossa alma nas mãos dele. Ainda o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos no capítulo 10, versos 9 e 10, nos diz, um texto muito forte que também fala muito ao meu coração: se confessares a Jesus com a tua boca e em teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com a boca se confessa a respeito da salvação e com o coração se crê a respeito da justiça de Deus. É necessário confessar a Jesus como Senhor e Salvador, porque quando assim fazemos, podemos gozar da plena salvação que Cristo nos dá. Porque nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, nos diz o apóstolo Paulo, na sua carta aos Romanos, no capítulo 8, verso 1. A dimensão da salvação em Cristo Jesus, como sendo a expressão maior da sua vitória nas nossas vidas. Mas há também uma terceira dimensão da vitória de Cristo na nossa vida. A dimensão da esperança. A dimensão escatológica. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, na sua primeira carta, no capítulo 13, verso 9, nos diz: porque se esperamos em Cristo apenas nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Nós temos uma realidade celestial que nos aguarda. Nós temos uma realidade onde teremos corpos incorruptíveis,
onde não mais ficaremos doentes, onde não mais ficaremos cansados, onde não mais envelheceremos, mas teremos uma plenitude de vida eterna na presença de Deus. Essa é a dimensão da esperança que Cristo nos dá. Por isso que todas as vezes que estivermos pensando nos problemas que passamos, nas dificuldades, nas lutas, nas doenças, devemos lembrar de que Cristo tem preparado lugar para todos nós. De que há um lugar celestial que nos aguarda, onde todas essas coisas não mais existirão e que queremos ter a plenitude ali da vida com o Senhor. No texto que lemos no verso 38, nos diz: porque estou bem certo de que nem a morte e nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo. Independente do problema, da situação que você, meu amado irmão, meu amado irmão, esteja enfrentando, nada pode nos separar de Deus. Problemas de saúde, problemas financeiros, problemas de relacionamento, seja de que ordem, são coisas controladas, essa hora de Deus preparou tudo ali, cumpriu o propósito. Jesus Cristo morreu da cruz do Calvário, nos deu a vida eterna, nos deu a convicção de que seremos vencedores no seu nome, nos deu a convicção de que estaremos com Ele um dia, quando o Senhor assim nos chamar. O texto do apóstolo Paulo, a 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, verso 13 ao 18, nos fala sobre esse momento, onde nos diz assim: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com Ele. Dizemo-vos, pois, isto pela palavra do Senhor,